Café com Destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Bem-vindos, bom dia a mais um Café com Destino. Hoje, segunda-feira, estamos no meio do feriado de Carnaval e não é coincidência, né, Wesley, a gente ter escolhido o tema dessa semana, não é? Qual é a nossa série dessa semana? Vencendo as obras da carne. Obras da carne. Vencendo as obras da carne. Por que a gente vai falar sobre isso, Wesley? O pessoal não ir pular carnaval. Não é só para a pessoa não ir pular carnaval, não. É para eles também saberem as consequências de viver segundo a carne. A Bíblia diz que nós temos uma guerra constante dentro de nós. É a nossa carne lutando contra o nosso espírito e o nosso espírito lutando contra a nossa carne. Para a gente começar a matéria de hoje, eu vou te explicar o que é corpo, alma e espírito, para a gente poder falar de carne. Você vai ter que entender o que é corpo, alma e espírito. E nós vamos nos aprofundar muito como a sua vida pode melhorar se você começar a retardar prazeres que são da carne e se aprofundar nos prazeres do espírito. Na prática, tem como fazer e eu vou te ensinar, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, pega o link e envia para 7 pessoas. Eu sei que é carnaval, que é feriado, muita gente está viajando, não assiste, mas às vezes você pode estar salvando uma vida enviando esse link logo no meio da festa da carne, que é o carnaval. Você está enviando um link de ensino sobre as obras da carne, tá bom? Pega esse link, manda para o máximo de pessoas e também curte o vídeo. E para mim é muito importante que você comente aqui da onde você está falando. Da onde você está falando. Qual a cidade, se você está fora do país, qual país você fala. Né? Para mim é muito importante saber. Tá bom? Vamos começar, Wesley? Sim. Força total? Força total. Eu vou começar lendo Gálatas 5,19. Vou começar lendo Gálatas 5,19. Nós vamos falar essa semana toda, né? Bem rapidamente, essa semana o Café com Destino vai ser mais curtinho, até porque a gente sabe que você está de feriado e tudo. Nós vamos rapidamente dar instruções diárias. Não vou deixar de fazer o Café com Destino, mas vai ser mais rápido essa semana, tá bom? Gálatas 5,19, se você pode acompanhar comigo, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são, : prostituição, impureza, lascívia, emulações, idolatria, feitiçaria. Já vou te explicar o que é emulações, o que é lascívia, palavras que às vezes você não sabe o que é, tá? Sabe o que é emulações, né, Wesley? Claro, você é meu aluno há tantos anos, não sabe o que é emulações, mas você não quer ser pregador? Sim. Tá na Bíblia, você não sabe? É verdade. Emulação é quando a pessoa tenta se comparar ou superar alguém. É a famosa comparação. Ou então vou passar aquela pessoa só para provar que eu posso diminuí-la. Emulações. Iras. Já ficou irado? Já. Pelejas, que são brigas. Gente só vive brigando. Dissensões. Heresias, que é falar o que não está escrito. Invejas. Homicídios. Bebedices. Glutonarias. E coisas semelhantes a estas, das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas antes da gente se aprofundar em cada obra da carne dessa, na qual o apóstolo Paulo deixa claro quando escreve a igreja da Galácia, e escreve o seguinte, ó: quem pratica essas coisas sem se arrepender, sem abandonar isso, não herdará o reino de Deus. É para ficar claro, para você não achar que o reino de Deus é assistir o Café com Destino, sentir uma paz tão grande e já estou no reino. Não é assim, não. É uma vida de sacrifício, né, Wesley? A gente tem que dizer não para muita coisa. A gente tem que viver uma vida séria. Não quer dizer que nós somos perfeitos, não quer dizer que eu sou perfeito. Quantas vezes, hoje, na maturidade espiritual que eu tenho que pedir perdão a Deus por coisas que eu pensei, por coisas que eu fiz, por coisas que eu falei. Nós nunca seremos perfeitos, mas sempre estaremos progredindo. Sempre estaremos rumo ao nosso alvo, que é Cristo, tá bom? Mas primeiro deixa eu te explicar o que é corpo, alma e espírito, para você entender as obras do corpo, da carne. Nós, seres humanos, todos os seres humanos, somos divididos em 3 partes. Corpo, que é a nossa carne. Para que serve o nosso corpo, Wesley? Transporte. Para transportar a alma. Mas depois que a gente morre, não serve para mais nada. A Bíblia diz que do pó viemos e para o pó
retornaremos. Ele apodrece, ele entra ali na terra e acabou. Ele só serve aqui enquanto estamos vivos para ser o transporte da nossa alma. O que é a alma? Que é o que será julgado por Deus no último dia. Nossos sentimentos, emoções, intelecto, memória, nossas vontades, tudo isso é a alma. O que a ciência chama de mente, a mente. E o espírito, o que é o espírito? É algo que todo ser humano tem, mesmo aqueles que não acreditam em Deus ou aqueles que cometem maldades nessa terra, porque o espírito é só um ponto de comunicação que Deus colocou dentro do ser humano. Toda vez que você escuta Deus, que você tem sensações extranaturais, Deus, de alguma forma, é o mundo espiritual, de alguma forma tocando no teu espírito. Então o espírito é como se fosse um walkie-talkie, um ponto de contato que está dentro de você. E quando você morre, como é que acontece a divisão das três coisas? O corpo volta para a terra e não serve para mais nada, a alma fica esperando para ser julgada e o espírito volta para Deus. Independentemente de quem vai para o céu ou para o inferno depois do julgamento, o espírito sempre volta para Deus, porque o espírito não está a tua consciência, o espírito é só o sopro de vida. É só essa comunicação divina em você. Tá entendido aqui? Então, com quem é a guerra? A guerra é entre o espírito, que é essa parte divina que está em você, e a sua carne, o seu corpo, que está sempre pedindo coisas carnais, que vão de contra ao que o espírito pede. A Bíblia diz que o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Então vamos falar sobre isso, porque no meio dessa guerra fica o que, Wesley? A alma. No meio da guerra do espírito com o corpo, a alma está sendo bombardeada, tuas emoções. É por isso que a depressão tem aumentado muito, a ansiedade crônica tem aumentado muito, a insônia tem aumentado muito, porque a nossa alma está no meio de uma guerra constante das obras da carne e as obras do espírito. Está entendendo? Você está numa guerra, você não está na terra a passeio, você não está aqui nesse plano terreno a passeio. Se você está entendendo o que eu estou falando, já coloca o emoji do cafezinho para eu entender, para eu saber que você está copiando, tá bom? Coloque o emoji do cafezinho aí nos comentários. Então, essa guerra, quem vai ganhar? Vai ganhar quem você alimentar mais. Se você alimentar mais a carne, tudo que a sua carne pedir, você vai ceder. Só que todas as pessoas que estão presas agora em um presídio é porque cederam as obras da carne. Toda família que está destruída é porque o marido ou a mulher cederam as obras da carne. Toda empresa que faliu é porque um dos sócios cedeu as obras da carne. Não tem destruição se não for via obras da carne. Então eu preciso te ensinar isso não só para você ser agradável a Deus e garantir sua salvação através da graça de Jesus Cristo, mas também para você ter uma vida em paz na terra. Tá bom? Então vamos lá agora. Quais são as obras da carne? Wesley, fala de cabeça. De cabeça? Não, de cabeça. Luxúria. Luxúria? Não tem. Eu não li isso. Ah, lascívia. Muito bom. O que é lascívia? Luxúria. Propensão à luxúria. O que é luxúria? Você sabe. Luxúria é sensualidade exagerada. É aquela pessoa que quer ser sexy o tempo todo. Não é para o marido ou para a esposa, não. Ela quer ser sexy nas redes sociais. Ela quer seduzir todo mundo. Ela vive da exibição. Ela vive para se sentir aceita ou para impressionar outros. Ela vive de luxúria, ou seja, sensualidade exagerada. Isso é lascívia. Então vamos ponto por ponto, Wesley. Deixa eu abrir a Bíblia online aqui. Hoje eu estou na Bíblia online porque eu vou ler em várias versões, né? Geralmente eu uso a Bíblia física aqui, mas hoje eu vou na online. Aqui, ó, Gálatas 5,19, tá bom? Vamos lá. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Primeiro, vamos falar prostituição. No carnaval tem muita prostituição, Wesley? Sim, muito. O que é prostituição? No seu entender, não precisa estar certo não. Fala o que está na sua cabeça. Ficar com muitas pessoas, sabe, assim. Tem vários tipos de prostituição, muito bem. Por exemplo, quando você fica com muitas pessoas, né? Você passa na mão de todo mundo. Ou minha mulher está se prostituindo. E tem a prostituição profissional, que é aquela que você faz por dinheiro. A gente acha que prostituição é só vender o corpo. E na Bíblia não é só isso. Na Bíblia é quando você não tem dono, você passa na mão de todo mundo. Você está usando o seu corpo para satisfações carnais. Tiago, mas quando a gente casa e aí o sexo é liberado na Bíblia, não é para satisfação carnal? Também, lógico. Né? Você tem que ter muito prazer no sexo.
Não é disso que a gente está falando, não. Só que o sexo tem lugar. E o lugar do sexo é no casamento. Eu sei que é muito difícil, gente, porque a minha história é complicada. Né? Quem já fez o método DASH já escutou meu testemunho. Aos 11 anos de idade eu passei por um trauma sexual. Minha adolescência foi muito conturbada. Apesar de eu nunca ter saído da igreja, eu vivi uma vida muito, muito longe de Deus. No pecado. Tá? Isso trouxe consequências seríssimas na minha vida adulta. Isso trouxe consequências no meu casamento. Então, eu não estou falando de quem está dando uma de santo, olhando para você e falando, você está todo errado com a vida que você está levando. Não é isso não. Eu entendo bem, porque eu saí daí, eu saí da lama. Só que também eu conheço as consequências do pecado. Porque o que a Bíblia fala sobre a consequência da prostituição? Que todo pecado é fora do corpo. Mas a prostituição, você está pecando contra o próprio corpo. Ou seja, você jogando contra você mesmo. Né? Cadê o nosso redator para pegar esse versículo aí? Chama o nosso copyright para pegar esse versículo, que é a prostituição, que eu quero ler esse versículo. Então é muito importante que a gente crie uma proteção contra esta obra da carne específica que é a prostituição. Você precisa proteger o seu corpo. Você precisa proteger a sua sexualidade. Por exemplo, quando a gente chega aqui em lascívia, que é essa questão da luxúria, que é a sensualidade exacerbada, eu vou te explicar também mais sobre isso. Eu estou falando para quem é aluno meu. Lembra que eu falei semana passada, na série Excelência, que a aula dessa semana no Carnaval seria para quem já é aluno, porque é uma aula de correção, uma aula de instrução pesada. Às vezes você está pela primeira vez me escutando aqui, vou te dar um conselho. Assiste todos os outros Cafés com Destino. Assiste as outras séries, vai te ajudar. Porque isso aqui é para quem já está andando comigo um tempo, porque hoje eu estou realmente pegando, batendo nos meus alunos, tá? 1 Coríntios 6,18. O que diz? Fujam da imoralidade sexual. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete. Porque todos os outros pecados que alguém comete é fora do corpo. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio. Mas quem peca sexualmente, ou seja, quem se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. NVI. Obrigado, essa é a versão NVI. Obrigado, irmão. Então, olha só. A gente aqui está te dando instrução milenar, base bíblica. Você já pecou fora do corpo? Fora do corpo. Fora do corpo. Todo outro pecado que não é sexual é fora do corpo. Já. No corpo eu não vou perguntar não, porque pela sua cara você já se entregou. Wesley, você está precisando ser curado. Você está precisando de libertação, Wesley? Vamos fazer. Vamos fazer. Na sexta-feira vamos fazer uma oração de libertação. Não, então, sabe qual é o problema, Wesley, da gente pecar sexualmente? Todo mundo quer levar uma vida sexual livre, né? Uma vida sexual. Eu faço o que eu quiser, eu vou casar virgem pra quê? Beleza. Aí realmente você escolhe o seu destino, tá? Aqui ninguém é dono do destino de ninguém, não. Você vive o destino que você quiser. Mas o único pecado que você fere o seu próprio corpo, por que você fere o seu próprio corpo? Porque tem como esquecer do que aconteceu, Wesley? Não tem. Você vai trabalhar com a culpa o resto da vida. O sexo gera consequências, doenças, filhos que não foram planejados. Sim ou não? Sim. Doenças, filhos que não foram planejados, compromissos emocionais que você não queria. Agora, tem uma outra questão também, além da culpa, que fica na sua mente para sempre, e das consequências naturais, como doenças e filhos indesejados, que não foram planejados. Além da culpa, tem um outro problema. Comparação eterna. Depois que você teve uma vida sexual, você tem uma comparação eterna. Todos os outros parceiros e parceiras na sua vida você vai se comparar. Deus, sabendo disso, Ele tenta nos proteger o tempo todo. As leis de Deus, pessoal, não é para nos condenar, é para nos proteger. Então Ele tenta o tempo todo nos proteger. Quando Ele fala assim, olha, se abstenham das obras da carne, olha, não vivam na impureza sexual, não é porque Ele quer te proibir de fazer sexo, eu quero que você não tenha uma vida gostosa sexualmente, não é isso não. É que Ele sabe, Ele já viu o futuro, Ele já viu o mundo, Ele está na eternidade do passado, presente e futuro, Ele sabe de tudo, Ele já viu que não tem jeito, você vai ter que fazer um sacrifício. Sacrifício em relação a quê? Aos desejos da carne, que é poligâmico. Os desejos da carne geralmente são poligâmicos, ou seja, que é um monte de gente, sexualmente falando. Mas aí, quando o próprio apóstolo Paulo fala assim, olha, que cada um tem a sua própria mulher
Por causa do que? Ele dá um motivo, por causa da prostituição. Antigamente na Bíblia, olha que coisa interessante, podia ter mais de uma mulher ao mesmo tempo? Podia. Podia. Resolveu o problema do adultério? Não. Deus ainda tentou, ele deixou comparação. Olha só, Davi tinha dezenas e dezenas de concubinas, de mulheres. Foi lá e pegou uma mulher que não era dele. Por que eu estou te explicando isso? Porque ter muita gente não resolve os desejos da carne. Então o apóstolo Paulo fala assim, olha, já que nada resolve, cada um tem a sua própria mulher e se abstenham da prostituição. Eu estou falando não é o que eu acho não, tá, gente? Eu não acho nada. Eu estou falando o que está escrito na palavra. Está escrito na sabedoria milenar. Então, se você é meu aluno, minha aluna, qual é o conselho que eu te dou? Se você está levando uma vida sexual livre, você vai ter que lutar contra essa obra da carne, que se chama prostituição. Você vai ter que achar uma pessoa, não tem problema nenhum fazer sexo não, tá, gente? É muito bom. Inclusive eu faço quase que diariamente. Mentira. Se a gente tiver me escutando, vai mentira. Mas é dentro do casamento, ou seja, encontra uma pessoa que você ama. Tiago, não é fácil, mas é possível. Entendeu? E outra coisa, o sexo no casamento, ele tem que ser feito, tá? Casamento sem sexo é amizade. E dá rolo, dá problema isso, hein? Tá? Isso é outro assunto. Não vou entrar em assunto de casal hoje não, porque o Wesley não é casado ainda, ele tá aqui já doido pra casar, né, Wesley? Doidinho. Tá doidinho. Doidinho pra casar. Então, assim, a prostituição, que é o ponto número 1 da nossa lista, acontece muito no carnaval, não acontece, Wesley? Sim, As pessoas parecem que vão pro carnaval pra fazer isso, verdade. né? Uhum. E tem consequências? Muitas. Olha, dá uma estudada, não precisa acreditar no que eu estou falando, não. Entra no Google e vê todas as consequências pós-carnaval. Gravidez indesejada, doenças sexuais transmissíveis. Gente, aumento, vai ver o número dos cartórios, aumento de divórcio pós-carnaval. Será que isso é bom para o ser humano? Será que taxas tão negativas como essa não estão nos mostrando alguma coisa além do espiritual, que é lógico, mas no natural? Então, a prostituição, que é o ponto número 1 da nossa lista, ela tem que ser extinguida da nossa vida. Eu vou repetir, eu não estou falando como um religioso que está te condenando pela vida que você leva, porque eu saí daí também. E, aliás, até hoje nós temos que tomar decisões diárias para não nos envolvermos com nenhum tipo de prostituição. Coisas que você vê, que começam a despertar o espírito da prostituição na sua vida. Então você tem que cuidar dos seus olhos, tem que cuidar dos seus ouvidos, porque o coração ele fica cheio do que você escuta e do que você vê. Então eu tenho que me cuidar sempre. Não existe o santarrão aqui na terra não, só Jesus foi santo e irrepreensível. Nós temos que buscar sermos santos e irrepreensíveis todos os dias. Mas o único que não errou foi Jesus. Eu errei, você já errou. Agora, nós não podemos acostumar, nós não podemos querer viver numa vida de erro. Copiou, Wesley? Sim. Então, a solução está lá no versículo 16 de Gálatas, que é: andai em espírito, e assim vocês não vão satisfazer os desejos da carne. Vai ter desejo da carne mesmo andando em espírito? Sim. Vai. Você só não vai satisfazê-los. Você não vai dar o braço a torcer para eles. Você não vai entregar o jogo, né? Você não vai ficar alimentando isso, porque você está andando em espírito, que é o que eu vou te explicar na sexta-feira. Hoje é só segunda, tá? Então, nós vamos terminar a aula de hoje por aqui, que eu não quero passar de 20 minutos de aula nesse carnaval. E amanhã nós vamos dar sequência. Gente, a gente ficou só na prostituição hoje, hein? Sim. Você vê como tem gente aqui precisando dessa palavra. Deve ser para alguém aqui que Deus está falando. O Hélio chega a estar chorando ali. Tá? Então, Teixeira, amanhã a gente vai continuar falando sobre impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. Olha que coisa interessante, feitiçaria não é uma obra espiritual, é uma obra da carne. É forte, vou explicar isso aqui. Inimizades, quando você deixa de falar com alguém, quando você vira inimigo de alguém. Porfias, o Wesley vai explicar pra gente o que é porfia. Né? Emulações, que eu já te expliquei o que é. Iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, olha a lista. Homicídios, bebedices, glutonarias. Gente, até comer muito é pecado. É obra da carne. Né? Quando a gente pede pizza aqui no escritório, fica, né, aquela coisa desagradável. Teixeirinha querendo pegar tudo. É pecado também, é obra da carne, porque não está alimentando o espírito. Né? É magro de ruim isso aí. Então, gente,
nós vamos continuar nessa semana do Carnaval te explicando tudo sobre as obras da carne, tá bom? Fica muito ligado. Olha, eu sei que é um assunto pesado, mas vai te ajudar muito. Se você está convencido que o assunto dessa semana, que a série Vencendo as Obras da Carne vai te ajudar, coloca aqui nos comentários, Thiago, vai me ajudar, tô precisando. Pega o link, manda para um monte de gente. E eu quero deixar um último recado, não deixa de assistir a pregação de ontem. Todo domingo, 10 horas da manhã, tem pregação aqui no nosso canal do YouTube. Foi muito poderosa a palavra de ontem, inclusive de repreensão, né, Wesley? O Wesley, rapaz, vou te falar. Não, o Wesley estava lá me assistindo na pregação, vou te falar. Foi para ele essa palavra. Falei sobre o que, Wesley? Sobre Arrependimento e pecado. os pecados. Será que é coincidência a gente ter subido essa pregação no meio do carnaval, Wesley? Não é. Acho que não. As pessoas estão precisando saber que com o pecado não se brinca, o pecado deixa consequências, tá bom? Então, quer levar uma vida pesada? Vive em pecado. Quer levar uma vida leve? Vive em espírito. Vive em arrependimento. Assiste a palavra de ontem. É pesada mesmo, mas vai te ajudar e vai te libertar, tá bom? Amanhã a gente volta às 7h57 da manhã em mais um Café com Destino, na série Vencendo as Obras da Carne. Ó, já pega esse recado, essa semana é semana para você andar em espírito. Seja onde você estiver, na viagem que você estiver fazendo, fortaleça o espírito e você não vai satisfazer as obras que sua carne está pedindo. Deus te abençoe, até amanhã! Faz um ano já que eu acompanho e agora eu estou começando a assistir já os antes de um ano, né? De um ano para trás. São tantas lições, tantos aprendizados. E eu tenho o Café com Destino como se fosse uma pílula diária de sabedoria, de enriquecimento, de conhecimentos. Uma coisa que foi das primeiras mensagens que eu recebi dele há mais de ano que eu nunca esqueci. Que ele disse em uma das mensagens dele que jamais a gente poderia viver o nosso propósito sem passar pelo processo. Aí ele retratou isso em várias mensagens, como a de José, como a de Davi, e isso naquele momento me marcou muito pelos problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Às vezes a gente pensa em desistir de algo, parar ou perder as forças. Quando ele falou aquilo, foi uma injeção de ânimo e dali para frente foi bênção. Foi que antes do Café com Destino, eu não era tão próximo a Deus, à Bíblia, como eu sou hoje. Quando eu comecei a ouvir o Thiago, foi porque eu sou empresário e ele estava gravando podcast com outros empresários que eu já seguia. E eu, rapaz, que interessante, vou buscar mais. E ali as coisas já iam bem na empresa e hoje vai muito melhor porque eu consigo, através das mensagens que o Thiago me fez se tornar mais próximo de Deus, mais próximo da Bíblia, hoje ter paz, ter tranquilidade, ter harmonia na minha casa, graças a Deus e o instrumento que foi o Thiago na minha vida. Com certeza, a minha vida foi transformada através do seu ensinamento, através da serenidade que você traz, através da forma que você fala da palavra de Deus. Thiago, lhe peço que nunca pare de gravar esse Café com Destino, que é uma bênção não só na minha vida, como de mais de 10 mil pessoas que lhe acompanham diariamente. Acompanho o Café com Destino há mais ou menos uns 2 meses. Eu comecei a assistir pelos meus pais, que eles me mandavam todos os dias para eu assistir, inclusive minha mãe. Muitos episódios me marcaram. Desde quando eu comecei a assistir o Café com Destino, eu sempre pedi respostas para Deus, sempre busquei realmente ter um diálogo com Ele. Desde então, muitas coisas aconteceram na minha vida. O mais legal de ver que o seu propósito está sendo cumprido na Terra e está ajudando a cumprir outros propósitos. Então, acho que não tem coisa melhor do que isso.